Meu nome é Helena. Tenho 77 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Durante toda a minha vida, acreditei que a maior alegria de uma mãe era ver o filho crescer, formar a própria família e construir um futuro melhor do que aquele que ela mesma teve. Nunca imaginei que a noite que deveria ser uma das mais felizes da vida do meu único filho terminaria com ele apontando para a porta e dizendo que eu precisava ir embora. Naquele instante, senti como se todo o amor que eu havia dedicado durante décadas tivesse perdido qualquer valor. Mas, antes de contar porque meu próprio filho me expulsou da festa de noivado dele, você precisa conhecer a história que nos trouxe até aquele momento. Meu marido, Antônio, faleceu há 9 anos, depois de sofrer um acidente vascular cerebral inesperado. Naquela manhã, ele saiu para cuidar das pequenas salas comerciais que alugávamos no centro de Campinas e nunca mais voltou para casa. Foram 45 anos de casamento construídos com muito esforço, economia e trabalho honesto. Quando nos casamos, não tínhamos quase nada. Aos poucos, abrimos um pequeno negócio, compramos nosso primeiro imóvel e, com o passar dos anos, conseguimos adquirir outros. Nunca fomos pessoas que exibiam riqueza, mas vivíamos com tranquilidade e dignidade. Nosso único filho, Ricardo, cresceu vendo quanto trabalhávamos. Eu acreditava que ele havia aprendido o verdadeiro valor do dinheiro, principalmente da família. Depois da morte de Antônio, Ricardo passou a me visitar todos os domingos. Almoçávamos juntos, conversávamos durante horas e lembrávamos das histórias do pai dele. Aqueles encontros se tornaram o maior conforto da minha velhice. Eu tinha certeza de que, mesmo sem o marido ao meu lado, jamais estaria sozinha enquanto meu filho continuasse fazendo parte da minha vida. Tudo começou a mudar pouco mais de 1 ano antes da festa de noivado. Em uma tarde de quinta-feira, Ricardo me telefonou com uma animação que eu não ouvia fazia muito tempo. Mãe, conheci uma mulher maravilhosa. O nome dela é Camila. Acho que encontrei a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Sorri ao ouvir aquelas palavras. Meu coração se encheu de esperança. Eu realmente desejava vê-lo feliz. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aquela ligação marcaria o início da fase mais dolorosa de toda a minha vida. Muito menos imaginava que a primeira vez que eu encontrasse Camila seria também o primeiro sinal de um perigo que apenas eu parecia conseguir enxergar. Meu coração ficou feliz quando Ricardo marcou um almoço de domingo para me apresentar Camila. Passei a manhã inteira preparando tudo que ele mais gostava desde criança. Fiz uma lasanha, assei um bolo simples de laranja e coloquei sobre a mesa a louça que eu costumava usar nas datas especiais. Eu queria que Camila se sentisse bem-vinda à nossa família. Quando eles chegaram, reparei imediatamente na maneira como ela observava cada canto da casa. Não era o olhar curioso de alguém que estava conhecendo o lar da futura sogra. Parecia o olhar de quem avaliava alguma coisa. Enquanto Ricardo me abraçava, Camila caminhava lentamente pela sala, observando os quadros que Antônio havia comprado anos atrás, os móveis antigos e até mesmo relógios que pertenciam à família do meu marido. Ela sorriu e perguntou com naturalidade onde havíamos conseguido aquelas peças. Expliquei que muitas delas tinham sido adquiridas ao longo de décadas de trabalho. Ela fez outra pergunta. Esses imóveis que o Sr. Antônio comprou ainda pertencem à senhora? Respondi que sim e acrescentei que eles garantiam minha tranquilidade na aposentadoria. Ela apenas sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos olhos. Durante o almoço, tentei conhecer melhor sua história. Perguntei sobre a família, sobre a infância e sobre o trabalho dela. As respostas eram sempre curtas e logo voltavam para outro assunto. Ela demonstrava muito mais interesse em saber como Ricardo administraria os negócios da família no futuro do que em falar da própria vida. Depois daquele domingo, Ricardo começou a aparecer cada vez menos. As visitas semanais deixaram de acontecer. Sempre que eu telefonava, ele dizia que estava ocupado porque Camila e ele estavam fazendo planos para o casamento ou estudando novas oportunidades de investimento. Poucos meses depois, ele me procurou com um pedido. Mãe, nós queremos abrir uma empresa. Precisamos de um bom capital para começar. Perguntei quanto seria necessário. Ricardo respirou fundo antes de responder. 300 mil reais.
Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era um valor pequeno. Expliquei que poderia ajudá-los de outra maneira, mas jamais entregaria uma quantia tão alta sem um projeto sólido e sem conhecer todos os riscos. Percebi a expressão de Camila mudar imediatamente. Ela cruzou os braços e respondeu em um tom frio: "Quem pensa pequeno nunca constrói nada grande." Sorri educadamente, mas dentro de mim algo começou a incomodar. Naquela noite, lembrei das inúmeras conversas que tive com Antônio. Ele sempre dizia que dinheiro podia aproximar pessoas boas, mas também revelar pessoas perigosas. Com o passar das semanas, Ricardo ficou ainda mais distante. Quando finalmente voltou a ligar, foi apenas para dar a notícia de que havia pedido Camila em casamento. Fiquei feliz por ele e o parabenizei de coração. Logo depois, ele comentou que a festa de noivado seria realizada em um elegante salão de eventos em Campinas. Antes de desligar, fez outro pedido: "Mãe, a família da Camila está pagando boa parte da festa. Será que a senhora poderia contribuir com o restante? Ela quer que tudo seja perfeito." Perguntei quanto faltava. Quando ouvi o valor, senti meu coração apertar. Mesmo assim, aceitei ajudar com parte das despesas, porque acreditava que aquele seria um momento especial para o meu filho. Eu ainda não sabia que, naquela mesma festa, diante de dezenas de convidados, Ricardo faria algo que destruiria meu coração e mudaria para sempre o destino da nossa família. Meu vestido era simples, azul marinho, exatamente como Antônio sempre dizia que combinava comigo. Antes de sair de casa, fiquei alguns minutos olhando para a fotografia dele sobre a estante. "Hoje nosso menino está começando uma nova etapa da vida", sussurrei. "Gostaria que você estivesse aqui." Levei comigo um presente que havia escolhido com muito carinho para Camila. Era uma pulseira de ouro branco com pequenas safiras, acompanhada de um cartão escrito à mão desejando que ela encontrasse na nossa família o mesmo amor que eu e Antônio havíamos construído durante tantos anos. Quando cheguei ao salão de festas, tudo parecia perfeito. As mesas estavam cobertas por flores brancas, músicos tocavam canções suaves e garçons circulavam oferecendo bebidas e aperitivos. Encontrei Ricardo conversando com alguns convidados e caminhei até ele com um sorriso. Antes que eu pudesse abraçá-lo, Camila se colocou discretamente entre nós. "Que bom que a senhora conseguiu vir", disse ela com um sorriso que parecia educado, mas completamente vazio. Entreguei o presente. "Espero que você goste." Escolhi com muito carinho. Ela abriu a embalagem na minha frente. Olhou rapidamente para a pulseira e respondeu sem qualquer emoção: "É bonita." Em seguida, colocou a joia de volta na caixa e entregou para Ricardo segurar, como se fosse apenas mais um pacote qualquer. Nem um agradecimento, nem um abraço, nem um sorriso verdadeiro. Procurei não demonstrar o quanto aquilo havia me machucado. Algum tempo depois, fui apresentada aos pais de Camila. O pai apenas apertou minha mão por educação. A mãe fez um comentário sobre meu vestido, dizendo que ele parecia muito simples para uma festa daquele nível. Sorri apenas para evitar qualquer constrangimento. Continuei repetindo para mim mesma que aquela noite não era sobre mim, era sobre meu filho. Mais tarde encontrei Ricardo conversando com Camila e alguns amigos dela. "Approximai-me devagar." "Ricardo, quando toda essa correria passar, gostaria que vocês voltassem a almoçar comigo aos domingos. Sinto falta da nossa companhia." Camila soltou uma risada baixa. "Almoço de domingo. Isso ainda existe." Algumas pessoas olharam para nós. Ela continuou falando, agora em um tom alto o suficiente para que todos ao redor escutassem. "Ricardo está construindo uma nova vida. Ele não pode continuar preso aos costumes da infância." Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele permaneceu em silêncio. Respirei fundo. Eu apenas sinto saudades dele. Camila deu mais um passo à frente. "Talvez esteja na hora de aceitar que ele não pertence mais à senhora." O ambiente ficou completamente silencioso. Todos observavam. Meu coração começou a bater cada vez mais forte.
Então ela disse algo que jamais esquecerei. Ricardo me contou que a senhora sempre tentou controlar as decisões da vida dele. Isso precisa acabar. Olhei diretamente para meu filho. Ela está dizendo a verdade. Ricardo abaixou a cabeça por alguns segundos. Quando finalmente levantou os olhos, falou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Por favor, não transforme esta noite em um problema. Senti um nó na garganta. Eu sou o problema. Ele respirou fundo. Talvez seja melhor a senhora ir embora. Por alguns segundos, perdi completamente a força nas pernas. Olhei em volta e vi dezenas de pessoas assistindo aquela cena. Ninguém dizia uma palavra. Ninguém desviava o olhar. A vergonha era tão grande que parecia impossível respirar. Não discuti, não chorei. Apenas virei as costas e comecei a caminhar lentamente em direção à saída. Enquanto atravessava aquele salão, uma única lembrança não saía da minha cabeça. Meses antes de morrer, Antônio havia segurado minha mão e feito um pedido que, até aquele instante, eu jamais tinha compreendido completamente. Naquela noite, entrando sozinha no meu carro com o coração despedaçado, percebi que talvez tivesse chegado o momento de cumprir exatamente a promessa que fiz ao homem que passou toda a vida ao meu lado. Quando cheguei em casa, permaneci dentro do carro por vários minutos. As lágrimas caíam sem que eu percebesse. A cada instante, a voz de Ricardo voltava à minha memória. Talvez seja melhor a senhora ir embora. Não era apenas uma frase. Era como se toda a nossa história tivesse sido apagada em poucos segundos. Entrei na casa em silêncio. Tirei os sapatos, sentei na antiga poltrona onde Antônio costumava descansar depois do jantar e fiquei olhando para a fotografia dele. Então me lembrei de uma conversa que tivemos poucos meses antes da morte dele. Helena, ele havia dito. Se algum dia você perceber que nosso filho está tomando decisões influenciado por alguém que só enxerga dinheiro, prometa que vai protegê-lo, mesmo que ele fique com raiva de você. Naquela noite, compreendi exatamente o que ele queria dizer. Na manhã seguinte, procurei o advogado que havia cuidado de todos os nossos documentos durante muitos anos. Expliquei tudo o que havia acontecido desde a chegada de Camila, os pedidos de dinheiro, a mudança de comportamento de Ricardo e a humilhação na festa de noivado. Depois de ouvir minha história com atenção, ele abriu os documentos preparados por Antônio. Existia uma cláusula muito clara. Enquanto eu estivesse viva, qualquer patrimônio destinado ao futuro de Ricardo permaneceria sob minha responsabilidade. Caso existissem sinais de manipulação ou risco ao patrimônio da família, eu poderia suspender qualquer acesso até ter certeza de que meu filho estava agindo por vontade própria. Assinei os documentos sem hesitar. Não fiz aquilo por vingança. Fiz porque amava meu filho. 2 dias depois, Ricardo apareceu na minha porta pela primeira vez desde a festa. Ele estava nervoso. Mãe, Camila descobriu que o dinheiro não poderá ser usado. Ela disse que os planos do casamento e da empresa dependiam disso. Olhei nos olhos dele. Ela quer construir uma vida com você ou com o dinheiro do seu pai? Ele ficou em silêncio. Na semana seguinte, recebi outra ligação. Desta vez, a voz dele estava completamente diferente. Ela foi embora. Meu coração apertou. Ricardo contou que, assim que percebeu que não teria acesso ao patrimônio da família, Camila cancelou o casamento. Disse que não perderia mais tempo com um homem que não podia oferecer o futuro que ela imaginava. Naquela mesma tarde, deixou o apartamento levando todas as suas coisas. Durante alguns segundos, nenhum de nós conseguiu falar. Então ouvi meu filho chorando do outro lado da linha. Eu estava completamente cego. Meus olhos também se encheram de lágrimas. Filho, algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar uma lição muito dolorosa. Ele respirou fundo. Eu deveria ter protegido a senhora naquela festa. Em vez disso, permiti que a humilhassem diante de todos. Pela primeira vez desde aquela noite, senti que meu verdadeiro filho estava voltando. No domingo seguinte, Ricardo apareceu em casa carregando apenas uma pequena torta de maçã, exatamente como fazia quando era mais jovem.
Assim que abriu a porta, me abraçou com tanta força que parecia querer recuperar todos os meses que havíamos perdido. Me perdoa. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. O perdão não muda o passado, mas pode transformar o futuro. Naquele almoço conversamos durante horas. Ricardo confessou que Camila havia afastado pouco a pouco todas as pessoas que realmente se importavam com ele. Fez com que acreditasse que carinho era dependência, que respeito era controle e que dinheiro resolveria todos os problemas da vida. Finalmente, ele compreendeu que havia confundido ambição com felicidade. Alguns meses depois, meu filho decidiu recomeçar do zero. Continuou trabalhando, economizou o próprio dinheiro e desistiu de usar qualquer parte da herança até sentir que realmente merecia aquela responsabilidade. Naquele dia, olhei para o céu e pensei em Antônio. Sorri em silêncio. Ele tinha razão. Ser mãe não significa dizer sim o tempo todo. Às vezes, o maior ato de amor é ter coragem de dizer não. Hoje continuamos almoçando juntos todos os domingos. Nossa relação não voltou a ser exatamente como antes, porque algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas elas deixaram de ser feridas abertas e se transformaram em lembranças de uma lição que mudou nossas vidas. Se naquela noite eu tivesse escolhido agradar meu filho em vez de protegê-lo, talvez ele tivesse perdido muito mais do que dinheiro. Poderia ter perdido a própria dignidade. Por isso, se um dia você precisar escolher entre ser amado por um momento ou fazer o que é certo por alguém que ama, lembre-se de uma coisa: o verdadeiro amor nem sempre parece gentil. Às vezes, ele precisa ser firme. E foi somente quando tive coragem de suportar o papel de vilã na história do meu próprio filho que consegui ajudá-lo